vai falar um pouquinho sobre eleições 2020, eleições municipais que acontecem em todo o país, agora já no dia 15 de novembro, que está quase aí. Você já escolheu seus candidatos, aliás? Hoje a gente volta um pouco no tempo para compreender o processo eleitoral e tudo que envolve o candidato até o momento de registrar sua escolha na urna. Como surgem candidaturas, os limites e direitos na propaganda eleitoral, recursos e despesas previstas na lei. Quem nos ajuda a compreender tudo isso é o advogado especialista em Direito e Processo Eleitoral, Cláudio Cardoso. Oi, Cláudio, tudo bem com você? É um prazer te receber. Olá, Thalita, tudo bem? E você, como está? Tudo bem por aqui também, Cláudio. Bom, vamos começar do comecinho, então, para a gente entender todo esse processo, a gente consegue fazer um apanhado, assim, um resumo de como acontece todo esse processo. Queria que você começasse explicando para a gente sobre convenção partidária. Então, como que se escolhe esse candidato, como acontece esse registro da candidatura, e daí a gente parte, então, para as propagandas que acontecem na internet, TV, nas redes sociais. Conta para a gente. Perfeito. Thalita, para iniciar, eu só queria colocar para você e para os telespectadores, né, a importância do processo eleitoral no Brasil e informar que nós temos um dos melhores sistemas eleitoral do mundo, tá? O nosso sistema eleitoral, tanto na parte teórica, na parte jurídica, é muito bom, é muito eficiente, e na parte prática também. Nós conseguimos apurar eleições, entendeu? Como poucos países conseguem. Então, assim, nós, Brasil, não estamos atrás de nenhum país no processo eleitoral como um todo, tá? Em relação à sua pergunta, como corre a escolha do candidato? Então, todos os partidos, eles têm as militâncias diárias que acontecem semanalmente, mensalmente, são pessoas que estão na luta, defendendo algumas ideologias, algumas filosofias de vida, né? Que de moradia, saúde, transporte, enfim. Essas pessoas, elas, a partir do momento da sua militância, elas se credenciam para participar. A Constituição Federal, nosso Código Eleitoral, garante a todos a participação no processo eleitoral, votar e ser votado. Essas pessoas se habilitando, se viabilizando, elas passam a participar ativamente do partido, né, na convenção partidária. Então, a convenção partidária é um ato interno do candidato, disciplinado pela Justiça Eleitoral, que a Justiça Eleitoral permite, alguns dias antes da convenção partidária, existir uma propaganda eleitoral interna, que é a chamada propaganda intrapartidária. E na convenção é feito debate sobre o programa de governo, as plataformas dos candidatos, que o partido vai defender naquela eleição, e os candidatos majoritários, que são os prefeitos, obrigatoriamente eles têm que escrever o programa. Os candidatos proporcionais, por sua vez, eles participam com seus grupos políticos para aprovar esse projeto de governo e para aprovar também a chapa de candidatos que será ofertada à Justiça Eleitoral por cada partido. Então, cada partido ele tem o direito de escolher 150% de todas as cadeiras disponíveis naquele município. Então, em São Paulo, por exemplo, nós temos 55 cadeiras. Então, significa que nós podemos escolher até 86 pessoas para disputar a eleição, 86 candidatos, né? E aí, na convenção partidária, esses candidatos apresentam suas propostas, é feito o debate interno, e aí tira-se uma chapa que vai disputar a eleição pelo aquele partido, tá? E feito esse processo, feita essa escolha, é feita uma ata daquela reunião, uma ata simples, né? Trazendo dia, horário, participantes, o que foi discutido, quem foi aprovado, e essa ata é ofertada à Justiça Eleitoral. E aí, nesse momento, é requerido o registro de candidatura dessas pessoas, né? Então, a Justiça Eleitoral irá analisar se esses candidatos estão aptos, né, para serem candidatos de verdade. E automaticamente abre espaço para a população, para outros candidatos se manifestarem. Então, existe uma organização, existem datas para tudo. Então, as pessoas vão ter 5 dias para se manifestar sobre essas candidaturas, inclusive o Ministério Público. Então, às vezes, tem candidatos que são inelegíveis, né? Que, por exemplo, tem condenação em segunda instância, tem outros tipos de condenação que, mesmo na primeira instância, mesmo cumprindo a pena, ele tem um período de 8 anos
após a condenação, após o cumprimento da sentença, que é inelegível ainda, né? Então, a Justiça Eleitoral vai fazer um filtro com essas pessoas, para ver quem está apto a manter a candidatura. Na Justiça Eleitoral, é tudo muito rápido, é tudo muito célere. Contudo, é tudo muito organizado. Então, por exemplo, se o candidato tem prazo para apresentar a candidatura, o requerimento de candidatura, o juiz tem um prazo para analisar, o Ministério Público tem um prazo para se pronunciar e depois o candidato tem um prazo para recurso. Então, se a candidatura dele é indeferida, ele tem um prazo para recurso. Não é de uma forma aleatória que vai dizer, olha, você não é candidato. Então, o processo de registro de candidatura se dá dessa forma. No Brasil, esse ano, por conta da pandemia, teve uma particularidade. Nós tivemos as convenções na primeira quinzena de agosto, na segunda quinzena de agosto, desculpa. Então, até 31 de agosto é o período das convenções. Depois, nós tivemos o período de registro de candidatura e só a partir de 27 de agosto, de setembro, que foi o prazo para iniciar a campanha eleitoral. Então, a campanha eleitoral iniciou em 27 de setembro e ela vai até o dia 14 de novembro, que é um dia antes da eleição. É o funcionamento, Thalita, do processo eleitoral no Brasil. Daí você fala em começar a campanha, né? A campanha compreende daí a propaganda na TV, a propaganda na rádio, nas redes sociais, enfim, e os debates e sabatinas. Eu queria saber, de pronto, qual a diferença quando a gente fala em sabatina e debate. Explica pra gente. Legal. O debate é um momento muito importante da campanha eleitoral, porque ele promove as ideias do candidato. O candidato vai ter um momento para expor suas ideias, defender essas ideias e conquistar o eleitor. Então, o debate é muito importante. Por quê? Tem alguns municípios que não têm propaganda eleitoral. Outros municípios, como São Paulo, têm propaganda eleitoral, mas nem todos os partidos têm direito à propaganda eleitoral. Ou outros partidos têm um espaço muito pequeno de propaganda eleitoral. Então, alguns partidos têm que fazer mágica para passar suas ideias. Não é um processo muito tranquilo essa questão do tempo, tá? Agora, vamos lá. A diferença entre o debate e a sabatina é simples. O debate é feito, por exemplo, tem um mediador e vai estar lá 4 debatedores, 5. Normalmente, as emissoras não gostam de fazer com muitos candidatos, tá? Mas vamos imaginar que seriam 4, 5 candidatos, tem um mediador e esses debatedores vão debater entre eles, com pergunta entre eles, e perguntas, geralmente tem alguns convidados que vão formular perguntas também, tudo isso com a ideia de trazer para a população um esclarecimento sobre o pensamento do candidato, sobre os temas mais importantes. Já a sabatina, ela não existe o debate com outros candidatos. É um único candidato, onde vai ter lá 2, 3 pessoas que vão estar fazendo perguntas para esse candidato. O intuito é perguntá-lo, confrontá-lo com ideias, com projetos, para tirar dele a melhor solução para o município que ele está fazendo a disputa. Então, a diferença é basicamente isso. No debate vai ter outros debatedores com ele, que são os concorrentes dele, e na sabatina não, vai estar ele com mais algumas pessoas, que são pessoas que vão estar fazendo essas perguntas para ele, tá? Então, em termos de debate e sabatina, seria isso, funciona dessa forma. Perfeito. Aliás, quero trazer aqui a informação em primeira mão que a TVT, em parceria com o portal UOL, realizarão debates entre candidatos de Osasco, Guarulhos, ABC na semana que vem. Amanhã, a gente tem aqui na TVT, com transmissão pela TVT, o debate dos candidatos à Prefeitura de Guarulhos. E o Cláudio está assessorando, inclusive, para nos ajudar a formatar esses debates que acontecerão. Daí eu queria que você começasse trazendo para a gente informações sobre como vai ser, o que a gente pode esperar desse debate de amanhã. Começa amanhã, então, com Guarulhos, mas na próxima semana, provavelmente, a gente vai ter os candidatos do ABC também, né, Cláudio? Exatamente. Thalita, amanhã nós estamos assim esperançosos, ansiosos, que nós teremos um grande debate amanhã, né? Como eu falei agora há pouco, esse momento é um momento único, é um momento muito importante. E só voltando um pouquinho aí nessa questão da linha do tempo do debate, né?
muitos candidatos, eles não tiveram a condição de colocar a sua ideia para a sociedade. Então, começou a campanha eleitoral do dia 27, mas teve problema de material ficar pronto, porque, como eu falei agora há pouco, existe todo um regramento para a campanha eleitoral também. O processo eleitoral tem todo um regramento, a campanha eleitoral não é diferente. Então, por exemplo, existem os materiais específicos que podem fazer, só podem fazer esse material a partir do momento que o candidato, pessoa física, ele ganha uma personalidade jurídica, ou seja, ele tem que fazer uma inscrição no CNPJ, na Receita Federal, que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, né? Então, a partir desse momento, ele não é mais o José da Silva, ele é o candidato José da Silva vereador, José da Silva prefeito, né? Então, com isso, ele acaba, com esse tempo que ele tem para preparação, a campanha eleitoral acaba sendo um período talvez curto para ele difundir todas as ideias. 45 dias, eu acho que é um período assim curto, que talvez na próxima eleição os candidatos vão ter hoje, na próxima eleição, vão ter condições de estar colocando essas ideias. Ainda hoje nós não temos ainda uma metodologia de campanha bacana para fazer essa divulgação. Por isso que o debate é fundamental. O debate realmente é uma ferramenta de um alcance maior, onde os candidatos vão estar trazendo, né, as suas ideias, né, vão estar se opondo. Então, por exemplo, amanhã, com certeza, nós vamos ter todos os candidatos expondo as suas ideias. Um candidato vai estar questionando o outro, né, sobre o que você fez de errado no governo anterior, o trabalho seu não foi legal, você gastou muito em transporte quando deveria gastar em saúde. Então, todos esses questionamentos, e eles estudam muito bem, asseguro a todos vocês, é muito interessante. Por quê? Porque você vai conhecer se o candidato é realmente um bom candidato, se ele tem um trabalho bacana, se ele é um zelador da questão do dinheiro público, né? Então, nos debates que a gente acaba conhecendo tudo isso de cada candidato, o perfil de cada candidato. Eu costumo falar que no debate não tem engano, né? Ninguém engana no debate. São perguntas diretas, são propostas que vão ser colocadas da forma mais transparente possível. E esse momento, por exemplo, que nós estamos vivendo, de campanha eleitoral, é interessante também para passar para o telespectador que o processo eleitoral ele tem um controle muito rígido da justiça eleitoral. Esse controle visa o quê? A igualdade de condições. Não pode, numa eleição, um candidato ter maiores condições do que o outro. Claro que a gente tem algumas contradições aí em relação, por exemplo, ao tempo de televisão. Mas é uma matéria que nós estamos evoluindo a cada dia aqui no Brasil. Eu acredito que no futuro nós teremos uma legislação talvez mais justa quanto a isso. Agora, hoje, por exemplo, nós temos a regulamentação da campanha, por exemplo, de internet. Então, por exemplo, na internet não pode haver campanha política paga. Não pode existir. Não pode um site estrangeiro participar da eleição brasileira. Então, são alguns avanços, algumas questões que a Justiça Eleitoral buscou para deixar a disputa mais equilibrada possível, né? E toda a despesa da campanha eleitoral, ela é auditada por técnicos da Justiça Eleitoral, depois será analisada pelo juiz e depois analisada pelo colegiado de juízes, tá? E tudo isso os advogados acompanham também. Então, gente, assim, a campanha eleitoral é um processo bastante sério, bastante interessante, né? E é a democracia. Eu digo às vezes que a maior festa da democracia são as eleições e por isso a gente precisa realmente de uma campanha eleitoral bem feita, sólida. E amanhã, nesse debate e nos demais que vamos ter, é importante a participação de todos os eleitores, tá? Para conhecimento primeiro das propostas dos candidatos, para avaliação de como o seu candidato está se comportando, se ele está realmente conhecendo a cidade, quais são as propostas para a cidade, se o financiamento da campanha dele é um financiamento saudável, se é legal. E também, gente, vocês todos podem participar desse processo eleitoral de forma mais ativa, desde denunciando quem fizer propaganda irregular, por exemplo, colocar faixas, bandeiras nas casas das pessoas, que não é correto, a fixação de cartaz sem autorização, e vocês podem participar, inclusive, com doação. As campanhas eleitorais no Brasil é permitido que as pessoas físicas façam doação
de até 10% do rendimento do ano anterior. E proibiu também os candidatos de doarem acima desse teto. Já aconteceu no Brasil, no passado muito recente, de um candidato disputando um determinado cargo de presidência da República, gastou 50 milhões do bolso dele para se eleger. Então, isso acaba não sendo legal, porque parece que é um projeto pessoal dele, não um projeto coletivo da sociedade. E aí, a questão do financiamento privado e público, que o Brasil hoje usa financiamento privado e público, é um financiamento misto, e permite ao eleitor estar acompanhando as propostas dos candidatos, estar opinando, estar fiscalizando, votando e, inclusive, financiar o candidato de sua preferência. Basta pegar os dados financeiros do candidato, a conta corrente, e fazer a doação. É uma maneira também interessante, é um direito, né? Então, Thalita, seria isso. Eu acho que nós temos... Claro. Essa iniciativa do debate é muito boa e nós temos de tudo para passar para o eleitor realmente grandes informações, para fazer com que realmente nós tenhamos uma eleição de alto nível. A gente sempre tem recebido perguntas, questionamentos sobre a TVT fazer esses debates, principalmente na região do ABC. Então tá aí a novidade, realmente a gente vai ter agora um calendário e a gente traz nos próximos dias. Cláudio, quero agradecer muito o serviço que você presta aqui junto com a gente, trazendo essas informações. Muito obrigada, viu? Nada, Thalita. Foi um prazer e precisando pode contar comigo.